Nesse webinar de hoje eu vou mostrar como que a gente consegue criar um servidor e utilizar ele lá por um ano de forma gratuita. Tem muita gente que tem dúvida de como criar um servidor, eu já fiz vários conteúdos aqui e o pessoal me pede, eu quero saber como que eu crio uma instância e tal. Aqui é a console, para a gente criar a instância, a gente vai aqui, ó, EC2. Eu já tenho uma instância criada, que eu criei hoje cedo, para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou mostrar rapidinho esse dashboard do EC2, que é bem importante. Aqui nós temos as instâncias, ó. Toda vez que você cria uma instância, ele fica aqui nessa lista, tá? Uma instância padrão. Aqui existem alguns outros tipos de instância, spot, reservada, dedicada, mas eu não vou entrar nesses detalhes, senão vai confundir muito. Aqui são as imagens onde depois que eu tenho uma instância, eu posso criar uma imagem da minha instância, tá? Então, eu posso até mesmo criar uma imagem, disponibilizar no Marketplace da AWS. Eu vou mostrar para você, aqui na hora de eu for criar a instância, eu vou mostrar o Marketplace, várias coisas que tem, inclusive essa aqui, ó, essa instância que eu criei, ela é uma instância com PFSense, ó, deixa eu copiar aqui para você ver, aonde eu peguei do Marketplace. Tem aqui, ó, PFSense rodando, deixa eu ver se eu acertei a senha que eu coloquei. F6 rodando, que eu subi hoje à tarde, uma máquina, uma T2 Micro, uma instância, seria uma instância free, eu subi lá do Marketplace. Bom, então aqui ficam as imagens, aqui são os volumes são os discos, tá? Então toda vez que eu subo uma instância, eu crio um disco para ela e eu posso criar novos discos e atachar essa instância. Aqui são os snapshots, eu consigo fazer snapshots desses discos, então se você quer fazer, acontece bastante a galera que quer fazer uma atualização de Windows, vai lá antes, faz o snapshot do disco e atualiza o Windows, né? Pode ser que não volte a atualização do Windows. Então isso acontece. Aqui você pode fazer uma automatização desses snapshots. Aqui são security groups, que são como se fosse os files das suas instâncias. Então aqui, ó, o security group, por exemplo, esse que eu criei para essa instância nova, ele tem algumas configurações, ó. Eu faço todas as configurações de entrada. Eu acredito que há uns 2 ou 3 webinars atrás, eu falei sobre as VPCs, onde eu expliquei a parte de Network SL e Security Group. O Security Group é como se fosse o firewall da sua instância lá, onde você libera as portas de entrada dessa instância. O Elastic Pay, isso aqui é muito importante, tá? Você viu que eu coloquei aqui, ó, quando eu peguei a instância, eu coloquei aqui eu peguei o IP dela, né? Esse IP aqui é o IP válido, o IP externo, onde toda vez que eu crio uma instância eu ganho um IP. Só que se eu desligar essa instância e ligar novamente, esse IP vai mudar. Para isso, o que eu preciso fazer? Então, eu já vi muita gente parar a aplicação por causa disso. Então, se você tem a sua aplicação rodando, tenha certeza lá que você tem um Elastic IP associado a ela. Por quê? Porque o Elastic IP, onde é que ele tá? Que eu perdi? Tá aqui. O Elastic IP, ele vai ser o seu IP fixo. Depois que você tem aquele IP, se você excluir a sua instância, você pode criar outra e anexar o mesmo IP àquela instância. Então, com isso, se der algum problema na sua aplicação, você pode subir uma imagem nova e anexar aquele mesmo IP e não precisa fazer redirecionamento de DNS, esperar aquela replicação e tal. Ou, sei lá, se já tem tudo configurado apontando para aquele IP. Então, o Elastic IP é uma coisa importante. Nunca esqueça que o Elastic IP, ele é gratuito, desde que ele esteja sendo utilizado na instância. Se eu tiver um Elastic IP alocado, que ele não esteja associado a uma instância, parado, eles vão me cobrar por isso. Então, se eu estiver utilizando, eu não pago. Se eu não estiver utilizando o Elastic IP, eu vou pagar. Aqui é o KPair, o par de chaves que a gente cria na hora para poder acessar essa instância. Eu vou criar um do zero aqui com vocês. Aqui, se eu quiser colocar interface de rede, posso criar a interface de rede e depois anexar essas interfaces às minhas instâncias, tá? Então eu vou entrar muito em detalhes aqui para criar load balance, balanceador de cargas. Eu também acho que eu já fiz um webinar sobre isso. Deve ter um vídeo no YouTube, se não tiver, me dá um toque que eu faço outro. Faço um balanceador de cargas, onde todas as minhas requisições, elas vão balanceando entre diferentes instâncias. Aqui é para configurar a escala automática, o auto-scaling, onde eu consigo escalar, criar instâncias automaticamente conforme a necessidade. Para que serve o auto-scaling? Toda vez que eu tenho uma aplicação rodando e essa aplicação recebe uma carga que você definiu lá no CloudWatch, que é o serviço de monitoramento. Você definiu que toda vez que a minha instância tiver, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, com CPU em 80%, cria uma nova instância. E eu posso monitorar isso aí por um conjunto de load balance. Então, quando aquele meu load balance estiver com um processamento muito alto, eu vou colocando novas instâncias dentro daquele load balance, isso vai escalando automaticamente. Com isso, a minha aplicação não para nunca. E depois que esse momento passar, depois que começar a baixar, se você definir lá, por exemplo, vou dar outro exemplo, tá? Se definir, eu quero que quando chegue a 20%, você comece a excluir as minhas instâncias, o processador. Mas exclua, mas deixa no mínimo 2 rodando. E aí o auto-scaling também, assim como ele criou as novas instâncias, ele vai excluindo essas instâncias automaticamente.
Isso aí você consegue fazer no serviço de auto-scaling da AWS. Bom, e aqui tem alguns outros serviços que a gente não vai falar nesse momento. Então, vamos lá, vamos embora, vamos criar uma instância. Como que a gente faz isso? Aqui em cima, ó, Launch Instance. Esse é o momento que eu escolho qual é a instância que eu quero criar. Quando eu digo qual é a instância, qual é o sistema operacional que eu quero. Então, eu posso pegar um Amazon Linux aqui, que é um Linux customizado da Amazon. Tem o Red Hat, tem o SUSE, eu tenho um Ubuntu 18, tenho o Ubuntu 14, tem o Windows Server 2016, o que mais que a gente tem aqui? Ó? O Ubuntu 14 também, ó, o Windows Server 2019, container, o Windows Server 2012 R2, 2002, 2008 R2, então tem diversas, praticamente tem todos os sistemas operacionais aqui. Mas beleza, aonde que eu criei aquele meu PFSense que eu falei para você lá no início? Outra coisa, antes de mostrar, quando eu crio as minhas imagens, quando eu crio, por exemplo, eu criei o meu servidor, instalei lá o Linux, instalei todos os serviços, todas as aplicações que eu precisava e tá tudo redondinho. O que eu vou fazer? Eu posso criar uma imagem. Então aqui eu tenho as minhas imagens, ó. Eu posso criar uma imagem toda vez que eu quiser subir um novo servidor, eu uso aquela imagem. Com isso, eu não preciso criar do zero, instalar tudo de novo. Eu posso utilizar uma imagem já pré-definida, pré-instalada por mim. Mas eu também posso utilizar o Marketplace. Olha que legal o Marketplace. Dentro do Marketplace, hoje tem aqui, ó, na parte de infraestrutura, 2.406 diferentes serviços rodando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu dei para vocês aqui do PFSense. PFSense, ó. Aqui, ó, já tem o PFSense rodando, a NetGate. Então, se eu selecionar essa imagem, ele já vai subir o meu PFSense rodando. Eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho o Fire da SonicWall. Tem diversas, por exemplo, o Moodle. Não sei se todo mundo conhece o Moodle. O Moodle é uma plataforma de e-learning, para uma plataforma de EAD, tá? Onde a gente, por exemplo, nossos treinamentos, a gente utiliza eles dentro de uma plataforma que é o Moodle. Então, eu tenho as minhas instâncias rodando, com o Moodle rodando dentro da AWS. Só que se eu não quero instalar um Moodle, configurar e tal, perder tudo, eu posso vir aqui e pegar já um Moodle rodando, ó. Então, tem Moodle rodando em Windows. Aí aqui já tem o Moodle da Bitnami. Tem diversas empresas disponibilizam já as instâncias pré-configuradas com as aplicações rodando, tá? Então, tem vários Moodles aqui rodando. E você também pode fazer isso. Algumas empresas cobram por isso, outras não, tá? Então vai depender lá, você tem aqui, ó, 1 hora, alguma coisa tá dentro do tier free, ó, que é free tier. Então você consegue utilizar esse Moodle aqui, uma instância free sem pagar nada. Então, mas muitas empresas também cobram por essas instâncias já com serviços pré-instalados. Deixa eu dar uma navegada aqui dentro do Marketplace. Ó, WordPress, ó, tem WordPress rodando já. Não quero instalar, subir uma instância para subir WordPress, tal. Não, tá aqui o WordPress rodando. OpenVPN rodando. O Debian não tem lá aqui no Quick Start, mas tem no Marketplace, tá? Debian tem aqui, não tem lá. Não sei por quê. O Cisco, ó, Cisco Cloud Services, router, roteador da Cisco. Tem ferramentas da Trend, Palo Alto, Fortinet, Nitap. Cara, tem, ó, Kali Linux, pra galera que gosta de fazer uns testes aí de... Isso aqui é para fazer teste, tá? Não é para invadir, galera. Fazer uns testes de segurança. O Kali é legal para isso. Já tem a imagem rodando do Kali lá. Basta você subir para você testar. O PFSense, como eu falei. Então, ó, isso aqui foi só uma aba que eu entrei, tá? Eu tenho mais 25 páginas aqui, 2.800 produtos dentro desse Marketplace. Ó, tem um LAMP. Então, assim, ó, cara, no Marketplace já tem muita imagem com a aplicação rodando que você não precisa instalar essa aplicação, né, do zero. Mas, como aqui a gente gosta de passar trabalho, eu vou instalar um Linux do zero. Então, eu vou pegar aqui uma imagem, ó, vou pegar uma imagem do Linux da Amazon mesmo. Então, aqui é o momento onde eu escolho o tipo de instância. Lembra que a gente falou lá? Que, ó, a T2 Micro ela é gratuita. Então, ó, tá aqui específico, ó, Free Tier, a T2 Micro. Tem diversos outros, ó, T3, M4, M5. Cara, tem diversos outros, eu não vou também entrar em detalhes da diferença dessas instâncias. Uma coisa que eu digo para vocês, instâncias T2, elas não são aconselháveis para ser utilizadas em produção, tá? Eu vejo muita gente utilizando. Elas não são aconselháveis para ser utilizadas em produção. Mas você pode testar, se para você funcionar, beleza. É uma instância com uma vCPU e 1 GB de memória. Então, eu escolho a instância que eu quero, vou escolher aqui, ó, Free Tier. Aqui, eu posso criar mais de uma instância ao mesmo tempo. Eu poderia criar aqui, ó, 10 instâncias ao mesmo tempo. Eu vou deixar só uma. Aqui é a parte de redes, onde eu vou escolher qual é a rede que eu quero criar essa instância. Então, eu posso ter criado essa instância, essa rede, eu tenho que ter criado essa rede antes. Como eu disse no webinar anterior, eu mostrei sobre VPCs, falei sobre essa parte de rede, tá? Então,
Então aqui eu vou utilizar a rede padrão mesmo. Vamos deixar na rede padrão, não ter erro. Aqui é subnet, vou deixar ele escolher qualquer uma. E aqui, se eu quero um IP automático, o padrão é enable, tá? Então vou deixar aqui no enable. Eu quero que ele pegue o IP público, desculpa. Essas outras configurações aqui é para se você quer colocar alguma role mais para a parte de segurança e tal. Deixa assim a princípio, tá? Porque como você está começando, o que você precisa saber é isso aqui, ó, o número de instâncias, a rede que você vai utilizar também, se quiser deixar na default, não tem problema. Storage. O free tier do Linux, o tamanho de disco é 8 GB. Se você for utilizar o Windows, o tamanho de disco free é 30 GB. Então, 8 GB para o Linux aqui, perfeito, vai rodar, beleza. Opa, passei uma tela a mais. Aqui é nas tags. As tags, elas são legais que você pode fazer até monitoramento de billing por essas tags. Então, você pode separar o billing conforme a tag que você coloca. Mas eu gosto de colocar pelo menos uma tagzinha aqui, ó, de name, que é para eu identificar a minha instância depois lá na frente. E aqui é a configuração do Security Group, que é aquele firewall que eu falei para vocês lá, o firewall da instância. Então, eu posso criar um novo ou posso pegar um já existente, ó. Mas aqui eu vou criar um novo, tá? Para você ver como é que faz. O ideal não é você criar um novo toda vez que você cria uma instância. Então, a não ser que elas sejam instâncias diferentes, mas se você tiver instâncias do mesmo padrão, no mesmo grupo, que tem os mesmos acessos, utilize o mesmo firewall. Porque senão, daqui a pouco, você não sabe mais para que serve esse Security Group. Então, vou botar aqui, o nome dele vai ser SG Live. Aqui uma descrição qualquer. Live de EC2. Que é só uma descrição. E as portas que eu preciso configurar. Um Linux, eu preciso acessar ele via SSH. Então, a primeira coisa que eu tenho que deixar configurada é a porta SSH. Eu poderia deixar ela só para o meu IP, ó. Ele ia pegar só o meu IP e beleza. Mas não, eu vou deixar para todo mundo. Essa porta vai ficar aberta para todos, qualquer IP. Aqui eu vou dar um review só para ver se a minha configuração é essa mesmo, tudo que eu configurei está certinho, ó. Storage e tal, eu vou mandar ele criar a minha instância. Nesse momento, ele manda eu selecionar um par de chaves. Você vai precisar desse par de chaves para você poder acessar via SSH. Então, você fica com a sua chave privada e ele cria uma chave dentro da sua instância. Para quem não entendeu, basta você vir aqui, criar um novo, coloca um nome para ele, eu vou colocar o nome de live também, só para depois eu vou excluir tudo mesmo. Manda fazer o download, tá? Do seu par de chaves, ele vai fazer o download aqui, ó. É um arquivinho bem bonitinho. Manda ele fazer o download e manda criar o seu par de chaves. Se você não fizer o download, ele nem libera para você criar. Por quê? Porque depois que você faz o download, você não consegue mais recuperar esse par de chaves, tá? Esse key pair. Viu instância? E nesse momento ele está criando a minha instância. Ó, então aqui, ó, a minha instância está criada, essa instância live. Para eu acessar essa instância, eu vou acessar ela via SSH. Eu tenho o put aqui, vou abrir o put, já vou abrir esse outro aqui, ó, o putin, que a gente vai precisar dele logo, logo. Bom, então se eu for acessar essa minha instância via SSH, eu baixei o put. Para quem não conhece, o put é uma aplicação Windows para você acessar um servidor Linux aí via SSH. Aqui embaixo, ó, se eu selecionar a minha instância, aqui embaixo eu tenho IP público. Vou copiar o meu IP, poderia ser o endereço DNS também, tá ali em cima, azulzinho selecionado. E vou colar ele aqui, ó, no put, porta 22, SSH, e vou abrir, vou conectar. Vou dar um sim aqui na... Beleza, qual é o usuário e a senha desse servidor? Como eu selecionei uma instância com o Linux da Amazon, eu sei que o usuário é EC2-AWS. Mas qual é a senha? Eu tentei para pedir a senha e ele não deu a senha. Por quê? Porque eu preciso usar aquele meu par de chaves para acessar essa instância via SSH. Só que esse par de chaves, quando eu baixo, para quem quer acessar pelo put, ele é um arquivo .pen. E o put só aceita um arquivo .ppk. E o que a gente vai fazer? Eu abro o putin, venho aqui em load, vou procurar esse arquivo que eu baixei agora. Live, esse aqui é o meu arquivo, ó, live 1. Ele importou o arquivo para cá, para o putin. E aí eu vou dar um save private key. Yes. Ele vai perguntar o nome, eu já vou botar o nome aqui ó, de live novamente, vou colocar na minha área de trabalho. E aí ele vai ficar com live.ppk. Vou voltar no put, abrir uma nova seção do put. Vou pegar o meu endereço de novo. Vou colar aqui no put. E vou vir aqui ó, em SSH out. Eu vou selecionar o meu arquivo de autenticação, que está na minha área de trabalho e tem o nome de live. Open. Yes. Vou colocar meu usuário. EC2-user. E aqui eu já estou dentro da minha instância Linux. Ó. Se eu tentar pingar o Terra, por exemplo, ó, eu vou sair pingando o Terra. Minha instância está navegando. Se eu instalar aqui qualquer aplicação, você vai conseguir acessar aí tranquilamente. Se eu instalar aqui mas daí teria que abrir a porta no Security Group. Mas o meu servidor já está acessível. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, o espaço free lá, quanto que eu já utilizei de memória e tal. Então, df-h, tá lá o meu disco.
disco aquele que eu criei de 8 GB, tá aqui, ó. Ele tem 6,6 livre, tem 14% utilizado, que é a parte do sistema operacional. Mas essa instância já está acessível. Uma coisa que eu quero mostrar, alguém tinha feito uma pergunta de como mudar a instância, né? Mudar o tipo de instância. Então você pode vir aqui, ó, Change Instance Type. Só que para isso você precisa desligar a sua instância. Então, quem não conhece, depois que você fizer isso aqui, se quiser testar, não quero mais, eu desligo, como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, eu vou selecionar aquela minha outra, eu excluo ela. Se eu der no stop, ele vai desligar. Se eu der um terminate, que é o que eu vou fazer aqui, ele vai excluir a minha instância, ela não vai existir mais, tá? Eu vou aproveitar e vou dar um stop na outra, só para eu poder mudar o instance type ali, para mostrar para alguém que tinha feito essa pergunta para mim. Ela desliga rapidinho, deixa eu atualizar aqui, ó. Bom, ó, já parou minha instância, tá? Então, aquela que eu já tinha, aquele meu PFSense, eu já excluí, então ela tá aqui, ó, terminada, e a outra está parada. Eu venho aqui, se ele para alterar, eu desliguei ela, venho aqui a instance, settings, Change Instance Type. E aqui eu mudo, ó, o tipo que eu quiser da instância. Não esquece que aqui você está mudando apenas o tipo da instância, tá? Você não está mexendo em disco, em volume EBS. Aí você teria que ir lá e editar esse disco. Então eu posso mudar ele para uma C4, para uma R3, uma X1, uma i3. Então tem todos os tipos de instância aqui, eu posso fazer essa alteração. Vamos dar aqui uma T2 Nano, por exemplo, que é uma menor do que a que eu tenho hoje. Aplicar, e venho aqui e ligo a instância. Nesse momento ele mudou o meu tipo da minha instância lá. Se eu conectar de novo, é uma instância menor do que eu tinha antes.